Imagina estar fazendo compras em um sábado normal. De repente, homens armados com metralhadoras entram atirando em tudo que se move. Você corre, se esconde, reza para não ser o próximo. Isso aconteceu de verdade. 67 pessoas morreram em 4 dias de terror dentro de um shopping no Quênia. Terroristas executando famílias inteiras enquanto comiam no McDonald's. Hoje você vai descobrir os 5 piores massacres em shoppings da história. Alguns aconteceram há poucos anos e o padrão é sempre o mesmo. Pessoas comuns, dia normal e então o inferno. 21 de setembro de 2013, meio-dia. Westgate Shopping Mall em Nairobi, capital do Quênia. O shopping estava lotado. Famílias almoçando, crianças brincando, turistas fazendo compras. Era um sábado absolutamente normal em um dos shoppings mais chiques da África Oriental. Até que às 12h25 da tarde, 4 homens entraram pelas portas principais. Eles não estavam ali para comprar nada. Granadas explodiram na entrada e então começaram os tiros. Rajadas intermináveis de metralhadora AK-47 ecoando pelas paredes do shopping. Os 4 homens eram terroristas do Al-Shabaab, um grupo somali ligado à Al-Qaeda. E a missão deles era simples: matar o máximo de pessoas possível. Eles não atiravam para assustar, atiravam para matar. Mulheres, homens, idosos, crianças, não importava. Se você estivesse vivo, era um alvo. Pessoas correram para todos os lados. Alguns se esconderam dentro de lojas, trancando as portas com o que encontravam. Outros se jogaram atrás de balcões, pais cobrindo filhos com o próprio corpo. Mas os terroristas eram metódicos. Eles caminhavam de loja em loja, quebrando portas, procurando sobreviventes escondidos. E quando encontravam alguém, faziam uma pergunta: "Você é muçulmano?" Se a pessoa respondesse corretamente com versículos do Corão, era poupada. Se não soubesse, era executada na hora. Um tiro na cabeça, sem misericórdia. Crianças de apenas 8 anos foram assassinadas porque não sabiam recitar o Alcorão. O que deveria ser um ataque rápido se transformou em um cerco de 4 dias inteiros. As forças especiais do Quênia cercaram o shopping, mas os terroristas tinham reféns, muitos reféns, e munição para dias. Durante 80 horas, o shopping virou uma zona de guerra. Tiros constantes, explosões, pessoas presas dentro, sem água, sem comida, sem saber se iam sobreviver. Em determinado momento, o shopping pegou fogo. A fumaça preta subia aos céus de Nairobi, enquanto parte do prédio desabava sobre si mesmo. Quando o cerco finalmente terminou no dia 24, a cena era apocalíptica. 67 pessoas mortas. 62 civis inocentes que só queriam fazer compras. E 5 soldados quenianos que tentaram salvá-los. 175 pessoas feridas, algumas com balas alojadas no corpo, outras com queimaduras graves, muitas traumatizadas para o resto da vida. Os 4 terroristas morreram, mas não em combate. Morreram por inalação de fumaça, quando o shopping pegou fogo. O Westgate Mall foi reconstruído e reabriu em 2015, mas as famílias das 67 vítimas nunca se recuperaram. Olympia Mall, Alemanha. 67 mortos em território africano por terrorismo. Mas a Europa também não escapou. 3 anos depois, na Alemanha, um adolescente de 18 anos decidiu virar um shopping um campo de tiro e escolheu como alvo crianças. 22 de julho de 2016, sexta-feira, 17h50. Munique, Alemanha. O Olympia Shopping Mall estava cheio. Final de tarde de verão, adolescentes saindo da escola, famílias comprando, a praça de alimentação lotada com pessoas comendo e conversando. Davidson Boli, 18 anos, alemão e lemiano, entrou no shopping com uma mochila. Dentro dela, uma pistola Glock 17, com mais de 300 munições. Ele foi direto para o McDonald's do shopping. Sem aviso, sem gritos, ele simplesmente sacou a arma e começou a atirar nas crianças que comiam Big Mac. Adolescentes caíram no chão, sangue espirrando nas mesas, pais gritando desesperados tentando proteger os filhos. Caos absoluto. Somboli saiu do McDonald's e continuou atirando.
Corredores, lojas, estacionamento, qualquer pessoa que cruzasse seu caminho era um alvo. Ele escolheu suas vítimas deliberadamente: adolescentes, crianças, jovens. A vítima mais nova tinha 14 anos. As pessoas corriam sem saber para onde ir, o shopping inteiro em pânico, sirenes ao longe, gritos, choro, horror puro. A polícia chegou rapidamente, mas Sombole já havia fugido do shopping e estava em um estacionamento próximo. Um morador de um prédio próximo viu Sombole no telhado do estacionamento e começou a gritar com ele da janela: "Seu filho da puta, por que você está fazendo isso com crianças?" Sombole gritou de volta: "Eu fui criado aqui, eu nasci aqui." E então, antes que a polícia chegasse, ele colocou a arma na própria cabeça e puxou o gatilho. 9 pessoas mortas, todas adolescentes ou jovens adultos, a maioria com ascendência imigrante, assim como o próprio atirador. 36 pessoas feridas, algumas aleijadas para sempre. Foi o pior ataque na Alemanha desde 2002 e aconteceu exatamente 5 anos após outro massacre, Anders Breivik, na Noruega. A Europa chocada, a África traumatizada. Mas nos Estados Unidos, tiroteios em shoppings são quase uma rotina. E o próximo caso aconteceu em plena época de Natal, quando as pessoas só queriam comprar presentes para a família. 5 de dezembro de 2007, Nebraska. Faltavam apenas 20 dias para o Natal. Westroads Mall estava decorado com luzes, árvore de Natal gigante, Papai Noel para fotos, famílias comprando presentes, aquele clima mágico de fim de ano. Robert Hawkins, 19 anos, entrou no shopping às 13h42 carregando um rifle AK-47 escondido debaixo de um casaco. Foi direto para a loja de departamento Von Maur, subiu para o 3º andar e então começou o massacre. Hawkins abriu fogo indiscriminadamente. Clientes fazendo compras de Natal caíram mortos entre as araras de roupa. Ele atirava, recarregava, atirava de novo sem parar, sem dizer uma palavra. As pessoas tentaram se esconder atrás de balcões, dentro de provadores, mas o shopping inteiro entrou em pânico. Milhares de pessoas correndo para saídas ao mesmo tempo. Crianças chorando, procurando os pais, mães gritando nomes de filhos perdidos na confusão. Quando a polícia chegou 6 minutos depois, Hawkins já havia se matado, com um tiro na própria cabeça. Eles encontraram um bilhete que ele deixou. "Agora eu vou ser famoso. Agora todo mundo vai saber quem eu sou." 8 pessoas mortas, todas fazendo compras de Natal. Algumas comprando presentes para os próprios filhos que ficaram órfãos. 4 pessoas feridas gravemente. O Natal de 2007 em Omaha foi marcado por 8 funerais ao invés de celebrações. Estados Unidos, Alemanha, Quênia. Mas tiroteio em shopping pode acontecer em qualquer lugar, até em países que você nunca imaginou, como a Holanda, onde 7 pessoas morreram em menos de 10 minutos. 9 de abril de 2011, Alphen aan den Rijn, Holanda. Uma cidade pequena e pacata onde nada de ruim acontece. A Holanda é um dos países mais seguros da Europa. Tiroteios são raríssimos, massacres praticamente inexistentes, até aquele sábado de abril. Tristan van der Vlies, 24 anos, entrou no Riederhof Mall às 12 horas carregando um rifle semiautomático e uma pistola e começou a atirar aleatoriamente, sem critério, sem alvo específico. Qualquer pessoa que estivesse na frente dele era morta. Idosos, jovens, não importava. Por 10 minutos, Van der Vlies caminhou pelo shopping atirando em tudo e todos. As pessoas corriam, se jogavam no chão, tentavam se esconder em qualquer buraco. Mas ele era implacável, metódico. Quando sua arma travava, ele simplesmente trocava para outra e continuava. Quando percebeu que a polícia estava chegando, ele não esperou. Colocou a arma embaixo do queixo e se matou. 6 pessoas mortas, mais o atirador. Total de 7. 17 pessoas feridas, algumas ficaram paralisadas para sempre. A Holanda entrou em choque. Nada assim jamais havia acontecido no país. Greenwood Park Mall, Estados Unidos. 4 massacres, 4 países, dezenas de mortos. Mas o último caso é diferente.
porque pela primeira vez alguém parou o atirador e salvou dezenas de vidas em menos de 15 segundos. 17 de julho de 2022, Greenwood, Indiana, domingo à tarde. Jonathan Douglas Sapirman, 20 anos, entrou no Greenwood Park Mall, mas não foi direto atirar. Ele entrou no banheiro e ficou lá dentro por mais de 1 hora, preparando as armas, colocando munição nos carregadores, mentalizando o massacre. Dentro da mochila, 2 rifles AR-15 e uma pistola Glock 33. Mais de 100 munições. Às 17h57, ele saiu do banheiro, foi direto para a praça de alimentação lotada e começou a atirar. Famílias jantando caíram, sangue espirrando nas mesas, crianças gritando, pânico total. Mas havia alguém na praça de alimentação que Sapirman não esperava. Elisha Dickin, 22 anos, civil comum, mas legalmente armado com uma pistola 9mm. Quando os tiros começaram, Dickin não correu, não se escondeu, ele avançou em direção ao atirador. A uma distância de 40 metros, do outro lado da praça de alimentação, Dickin sacou sua arma e começou a atirar de volta. Disparou 10 tiros em 15 segundos e acertou 8 deles. Sapirman, atingido várias vezes, tentou correr para o banheiro, mas Dickin continuou atirando enquanto se movia em direção a ele. Sapirman caiu, ainda tentou atirar de volta, mas estava agonizando. Morreu segundos depois. 3 pessoas morreram antes que Dickin pudesse reagir, mas especialistas estimam que sem a intervenção de Dickin, o número de mortos poderia ter sido de 20 a 30 pessoas. Dickin foi considerado um herói, o primeiro caso documentado de um bom samaritano armado parando um massacre em shopping. Mas 3 famílias ainda perderam entes queridos, e nada traz eles de volta. De terroristas no Quênia matando 67 pessoas em 4 dias, a uma adolescente na Alemanha executando crianças no McDonald's, passando por massacres de Natal nos Estados Unidos, até a Holanda pacata virando cenário de horror, uma coisa fica clara: shopping não é lugar seguro. Nos últimos 20 anos, mais de 200 pessoas morreram em massacres em shoppings ao redor do mundo. E o padrão se repete: dia normal, pessoas comuns e então o inferno. Da próxima vez que você for ao shopping, preste atenção nas saídas de emergência. Saiba onde se esconder. Tenha um plano. Porque a diferença entre viver e morrer pode ser apenas saber onde correr quando os tiros começam.